galera, tudo bem com vocês? Estamos para mais um Inomináveis Podcast aqui, o seu podcast preferido sobre um monte de tudo e um muito de nada. E, logicamente, a gente vai voltar com mais um tema super polêmico aí, por que não, né? Pode ser polêmico. Olha o clickbait. Então, ó, já sabe aí que o tema vai ser espinhoso, vai ser quente, mas ao mesmo tempo vamos falar também. A gente vai falar de uma banda muito querida aí por 9 em cada 10 fãs de música experimental, coisas do tipo. Mas antes disso, pessoal, eu gostaria primeiro de agradecer todo mundo que está compartilhando aí os nossos podcasts. A gente fez o podcast do Mogwai, que foi muito legal, aí a galera gostou bastante, teve um feedback legal aí, o pessoal comentando que gostou do episódio, compartilhando. Então a gente está agradecendo muito aí também. Lembrando que toda semana a gente está vindo com episódios novos, né? A gente está tem nossos Dicas Inomináveis aí, que a gente fez uns especiais aí Foi do Oscar e não foi, né? A gente meio que acabou calhando que encaixou com os temas do Oscar, né? Que provavelmente quando você deve estar ouvindo isso aqui, você já deve saber quem foi os ganhadores, mas de qualquer forma, vê lá, porque são bem legais, são críticas bem legais, né? E logicamente também a gente tem o Mesa de Beskar, né? Que tá aí também a todo vapor, aí sempre falando das maiores nerdices da atualidade, né? E, Tosqueira, rabo de macaco. Cine Tosqueira, logo a gente vai vir com mais uma edição do Cine Tosqueiras aí. Então, só acompanha aí, continue acompanhando a gente. Para acompanhar, lembrando que você tem que seguir aí o nosso canal aí, se você não segue, aí dá um seguir aí se você está acompanhando no YouTube. Segue a gente também no Spotify, no Deezer, todos os agregadores estão aí de podcast. Estamos nas redes sociais, estamos no Facebook, Instagram. A gente está sempre postando lá o episódio. Ele saindo, a gente já posta, tá, pessoal? Então, segue a gente lá nas redes sociais, porque às vezes a gente compartilha no YouTube, e o YouTube, como a gente ainda é um canal pequeno, então muitas vezes o YouTube ele acaba não valorizando, dando mais destaque para os canais grandes e tal, e acaba passando despercebido para muita gente, mesmo seguindo a gente. Então, conseguir a gente também nas nossas redes sociais, porque se você não receber a notificação no YouTube, você vai receber nas redes sociais. Beleza? E é isso. E para estar aqui nesse episódio, estamos aqui já com já dois Inomináveis aí, né? Estamos com a participação de dois aí da mesa fixa do Inomináveis, que é nada mais que o Glauco Félix. Opa! Boa noite. Bom dia, boa tarde, sei lá que hora que você vai ouvir isso, mas boa. Isso aí. Então tá aí com o Lauquito com a sua voz de veludo aí. Estamos aí também com o Ericão. Ericão aí, dá um salve aí, Ericão. Salve, galera. Tudo certo aí? Hoje vocês vão ver o bebê chorar. Então olha aí, ó, tá aí já, vamos ver. Então, diz o rapaz aí que aqui o tema de hoje vai ser onde o filho chora e a mãe não vê, hein? E estamos aqui, lógico, com sempre convidados especiais aí. Já estamos aí com um que participou do nosso episódio do Mogwai, se você acompanhou lá, que é o Israel Machado, aí o Israel, que é lá do grupo Overload, e veio para mais uma vez aí para essa participação. Manda um oi, Israel. Boa. Obrigado aí pelo convite aí. Foi bacana pra caramba da outra vez. Tenho certeza que dessa vez também com assunto polêmico vai ser bacana. O pessoal já tá deixando polêmica! O Israel é a enciclopédia do pós-rock shoegaze, hein? Então, se a gente tá aqui com a referência, então quem sou eu aí para discordar do rapaz, né? Então... E também estamos aqui com a participação especial aí, que é do Bruno Romani aí, que é do grupo lá de Campinas, o 7, que é o de Dream Pop e Synth Pop, né, Bruno? Isso aí. E aí, pessoal, tudo bem? E aí, meus guerreiros que estão acompanhando a gente, tudo bem? Tudo certo. É isso aí, brigadão aí, Bruno, pela participação. Espero que você goste aí dessa bagunça. E vamos aí, né? Vamos pro tema, então. Vamos aí pro temas que a gente está tanto falando, que provavelmente você deve já estar visto no título, mas o tema é esse mesmo que você leu aí, pessoal. Vamos falar da banda inglesa Slowdive, aí, a banda inglesa Slowdive, e o tema vai ser basicamente isso, né? Se eles são os mitos do shoegaze, os reis do dream pop e os criadores do post-rock. E aí, hein? Vamos aí. Então, nessa conversa aqui que a gente vai chegar ao veredito aí, esperamos que sim, né? Mas é isso.
Mas basicamente vamos falar do Slowdive aí, que é uma banda que se tornou uma referência, como eu falei no início do episódio, para boa parte de bandas aí que fazem sons experimentais, né? Que fazem um som mais diferenciado, né? Tipo, exatamente por ter uma referência um diferencial na sonoridade delas. Falando um pouco aí do Slowdive, né? O Slowdive ele é uma banda inglesa, como eu falei, formada ali em Berkshire, né? Berkshire, desculpa meu inglês, é terrível, mas que é formada ali, que foi formado por dois amigos de infância, que foi o Neil Halstead e a Rachel Goswell, né? Que foram ali, que eles se conhecem já desde os 6 anos de idade, estudaram a vida toda junto e resolveram montar ali a sua primeira banda ali, que até então não se chamava Slowdive ainda, né? O primeiro nome que eles tinham era o... Deixa eu pegar aqui. Foi o The Pumping Fairies, né? Que eles montaram o The Pumping Fairies, que inicialmente era uma proposta de ser uma banda indie com influências de gótico, né? E depois que eles ali... Que não deixou muito de lado, que não deixou muito de lado. Que não perdeu exatamente essa essência, né? Mas teve um ponto de virada ali deles, ali, na verdade, que foi... Eles começaram ali em 89, né? Mas quando teve o ponto de virada, na verdade, ali da sonoridade deles, foi a partir de 90, 91, que foi quando o My Blood Valentine lançou o Loveless, né? E aí a galera ali que tava ali naquela região acompanhando as bandas, incluindo os membros do Slowdive, ouviram o som do My Blood Valentine e resolveram dar um upgrade no som deles, né? Deram um upgrade aí, e a partir disso, eles já, dessa nova sonoridade que eles estavam fazendo ali, utilizando muito reverb ali, eles montaram o Slowdive, né? Que aí eles chamaram o baixista Nick Chaplin, na verdade, Nick Chaplin, e depois passou por teve vários bateristas e tal, até chegar no Simon Scott, né? Que foi o baterista que ficou até os tempos atuais da banda. E aí eles formaram o Slowdive ali, que é um nome baseado, para quem não sabe, é um nome que foi tirado de uma música do Six and the Benches, que foi uma faixa deles ali. E a partir disso, então, eles começaram ali a sua empreitada ali nesse gênero, né, do shoegaze, né? E aí eles lançaram o primeiro disco, né, que é o Just for a Day, de 1991, pelo selo da Creation Records. Creation Records aí, que é um selo referência na Inglaterra ali, porque foi o selo praticamente que divulgou as principais bandas dos anos 90 ali da Inglaterra, né? Praticamente tinha todas as principais bandas ali. E eles já assinaram pela Creation, né? E lançaram esse primeiro disco. Mas aqui a gente não vai falar dele, a gente vai falar principalmente do segundo disco. Esse sim, que foi a principal influência aí do som que a gente quer, onde a gente vai chegar, que é o Soul Vlak, né? O Soul Vlak, que foi lançado em 93, e esse sim foi o disco que impactou boa parte da geração aí da galera. Então, por isso a gente vai falar aqui, falando um pouco do Soul Vlak, eu gostaria de pedir para vocês aí, vocês falarem um pouco desse disco, e como esse disco impactou na vida de vocês aí, se vocês conheceram o Slowdive a partir desse disco, né? Na verdade, assim, eu sou fã dos 3 álbuns, né? Uhum. Dos 3 não, dos 4, né? Que eles lançaram depois. E depois foi o Pygmalion, aí depois Slowdive. Exatamente. 2017. Que é o último trabalho deles. É interessante pegar o Slowdive, porque é uma banda que te surpreende a cada disco. Uhum. Se você pega o Just for a Day, ele é uma coisa, né, extraordinária. Até mesmo os EPs, né? Os EPs Morning Grace, o próprio Slowdive, a música Slowdive, ele tem uma música Slowdive, né? Já dá uma características muito marcante já, né? E diferente, né? E tem esse diferencial, né? Porque tem a coisa mais surpreendente que eu vejo na banda
as guitarras, né? As guitarras, 3 guitarras, e a forma como eles constroem toda essa massa atmosférica deles, né? Isso na época foi um choque para mim, né? Tanto até mesmo como Loveless do My Blood Valentine, até mesmo as coisas do My Blood eram um choque, né? Porque para quem tocava guitarra na época, queria saber muito bem, muito mesmo, como tirar aquele som daquela guitarra. A gente não tinha vídeo no YouTube, né? A gente ficava tentando descobrir por... Não tinha vídeo no YouTube, não tinha dica de equipamento, cara, um monte de coisas que a gente tem essa possibilidade de pesquisar, né, facilmente, de fácil acesso, né, para construir um som bem legal, mas não, a gente fazia naquela coisa do it yourself mesmo, meio... Que maldito efeito é esse que o Kevin Shields usa. Depois de 10 anos, a gente foi descobrir que era um reverse delay, né? Um monte de coisas assim, né? Tipo, vou usar 2 delay. Falei, puta, será que dá certo? Vou usar não sei o que, não sei o que lá, né? Então, fica esse enigma, né, com a banda, né? Claro, que não é só eles não são os primeiros a fazerem isso. O Cocktail Twins mesmo é outro panteão que faz isso muito bem. Mas são bandas que te influenciaram muito e a maneira como eles usaram a guitarra, né? Como uma massa sonora, né? O Wall of Sound, né? Como o pessoal dizia, né? E essas bandas, né? Da época, desse período mesmo, né? Da primeira década de 90 mesmo, né? Aí você coloca na mão, né? Bull Hadleys, Muse, Slowdive, Lush. Lush mesmo, né, que tinha essa pegada. E, cara, você ficava assim, para quem tocava era uma agonia ouvir aquilo. Eu falei assim, cara, como que os caras fazem isso, cara? Pelo amor de Deus, quero fazer um som desse, né? E ficava assim, né? Eu falei assim, cara, e ficava pesquisando, mas onde a gente vai pesquisar, né? A única coisa era ver pelos fanzine, ver bandas, que tipo de som, né? Sabe aquela coisa de nerd, pesquisar mesmo, né? E essa é uma das bandas que realmente instigou, assim, no meu caso, instigou muito, assim, né? De pesquisar o som, tudo. É claro que, putz, se eu cheguei perto, foi assim o mínimo, né? No dia que colocou 2 delay e um reverb, umas coisas, eu falei assim, nossa, consegui fazer aquele som. Mas só que não, o cara tinha mais coisa que a gente nem sabia. Mas conseguia fazer de uma coisa natural. Parecida, detalhe que assim, é legal você falar exatamente desse lance dos pedais, assim como era importante. O termo shoegaze veio muito por causa disso, porque como a galera fazia aqueles boards gigantes, né, e ficava o tempo todo olhando para baixo para fazer lá o sapateado lá nos pedais, então o show deles era praticamente eles o tempo todo olhando para baixo. Então a galera começou a falar que eles tinham esse negócio de shoegaze literalmente porque parecia que eles estavam apreciando o sapato deles, assim, porque eles não paravam de olhar para baixo. É muito interessante o que você falou, aí depois a gente vai chegar, deixa os meninos falarem, mas assim, vai chegar até o post-rock aí, que é o grande, né, negócio da polêmica, a gente falou, a pegadinha, mas é engraçado quando eu lembro dos primeiros shows do Labirinto, quando a gente tocava, e a gente sempre levou bastante pedal, isso aí foi só aumentando com o tempo, né? Eu lembro que meu pai falava isso, olhava pra mim, por que você olha tanto pro chão em vez de ficar tocando? Mas enfim, a nossa influência, né? Não, rola até a piada que de tanto pedal conectado, uma hora a inteligência artificial desses pedais aí vai criar e vai ter inteligência sozinha as máquinas ali. É tanto pedal conectado. Eles mesmos vão tocar, né? O pedal que vai tocar, não vai ser mais um músico. O robô vai formar um robô de pedal ali, ter autoconsciência e controlar o músico, né? Mas, o músico. Eu acho bacana que o jeito, assim, a progressão de como o uso de pedais foram se acumulando até chegar no shoegaze, cara, se você começa a olhar para trás, né,
você vê, tudo começa, ou pelo menos boa parte, começa em pós-punk, o reverb começa a ser usado de uma maneira com mais protagonismo, o delay. E isso, cara, e se você for mais atrás, você vai em ambient music, você vai no Brian Eno, você vai voltando. Nossa, total. Uhum. E isso vai evoluindo, bicho, até a hora que você chega nos anos 90, que parece que todos os pedais que o cara acumulou na década passada, ele resolveu ligar tudo de uma vez e ver o que dava, e você acaba criando essa característica tão única. Assim, é tão única que é como se, por exemplo, sei lá, existisse... É como se existisse, por exemplo, um gênero chamado rock e existisse só um artista. Você falasse assim, ó, rock é aquele cara. E o shoegaze, ele é tão específico nas características dele, né, com os pedais e com a ambiência, que, cara, tipo, você fala do My Bloody Valentine ou do Slowdive, é como se você já estivesse se referindo ao próprio estilo, de uma vez, assim. Exato. A banda vira sinônimo do estilo, já. No momento... É automático, praticamente. É incrível isso, né? Algumas poucas bandas conseguem isso, né? Nos estilos, né? A gente até comentou no outro passado o Godspeed, lá no Mogwai, no caso do post-rock. Sim. E teve precursores disso, né? No 80, você tem o quê? O Jesus Mary Chain, tem o Spaceman Free, tem o... Putz... essas bandas assim, até o próprio o Dinosaur Jr., o Sonic Youth. Sim, o Dinosaur Jr., né? O lance pessoal da No Wave, o Cocktail Twins mesmo, isso influenciou muito nessa geração. Isso né? É um resgate também, eles têm uns resgate do Space Rock, por exemplo, que tinha do Pink Floyd também, que já fazia isso, né? Usava os delays de fita, as câmeras lá, muito legal. E Israel, o que você acha aí? Qual é a sua relação aí com o Slowdive? A minha relação ela foi tardia, né? Porque nessa época que eles lançaram basicamente os 3 primeiros discos, né? Eu tenho 43 anos, né? Na época eu devia... bom, por fim. Eu tava numa vibe totalmente diferente, né? Então, eu tava muito atrás de coisas mais de doom metal, black, alguma coisa de death, mas eram umas coisas mais pesadas. Eu na época eu não me dava o direito de escutar algumas coisas fora do estilo mais pesado, né? Até post-metal, até o post-metal, o próprio post-rock, eles acabaram acontecendo um pouco tardio também, né, na minha caminhada, né? A gente tinha uma sequência muito grande do grunge, também do Britpop, né? De bandas que tinha um acesso muito maior ao rádio do que as outras bandas que eu costumava mais ouvir. Então, eu fui começar mesmo a ouvir, a prestar um pouco mais de atenção no começo dos anos 2000, né? E no começo dos anos 2000 foi o caminho um pouco inverso, né? Porque eu comecei a ouvir algumas bandas que aí eu comecei a ir para trás, né? Eu comecei a ir para trás. Então, algumas bandas que eu estava ouvindo naquela época, M83, algumas bandas do começo do ano 2000, até o próprio Mogwai, né? Aí você olha para trás e você começa a ver, abrir um pouquinho mais a cabeça, né? Que até então tinha uma cabeça um pouco mais fechada, né? E aí acabei conhecendo os precursores aí das coisas que eu mais comecei a gostar mais, né? Post-rock, o post-metal, né? E aí foi quando eu conheci realmente o Slowdive, né? Para mim o Slowdive é como o Glauco estava comentando, é incrível como é uma banda assim que tem uma história tão grandiosa na música, né? Mas com pouca produção. Afinal de contas, são praticamente três álbuns que criaram o fenômeno, né? Que criaram a mística do Slowdive. E aí depois um 4º álbum tardio, né? De 2017. Mas esses 3 álbuns e 3 álbuns totalmente diferentes um do outro, né? E o engraçado que para mim também aconteceu muito disso, de começar a identificar se identificar com algum estilo, e que nem o Bruno estava falando,
Ah, mas espera aí, cara. Isso aqui é Justo, showgaze, cara. justo. O que os caras estavam fazendo lá é uma cópia Justo. barata, é alguma coisa diferente, alguma mescla diferente. Isso aqui realmente é o slow dive, né? É o showgaze, né? E o meu primeiro contato foi sim, né, com o Souvlaki, que para mim foi aquele primeiro impacto, né? O primeiro impacto. Por quê? Porque eu tinha realmente ouvido ali o My Bloody Valentine, o Loveless, né? Mas, cara, eu não entendi nada daquele disco, cara. Eu não entendi nada, né? Então, acho que eu precisava de alguma coisa talvez um pouco mais acessível do que o próprio Loveless para conseguir entender e captar. Então, comigo, pelo menos, aconteceu isso, de ter uma dificuldade muito grande de conseguir compreender um pouco o Loveless, né? E tentar trilhar ali por um caminho mais fácil. E, para mim, o Slowdive foi um caminho mais fácil. Eu acho que talvez não pelo excesso de distorções, que nem o Kevin Shields é muito disso, né, de distorcer e tal, e aí você tem um volume de afinações diferente, então, e eu acho que o Slowdive, ele traz um pouquinho, eles são mais simples, mas não são simplório. Entende isso? Tipo assim, eles são mais, você tem uma questão um pouco mais simples, uma sonoridade um pouco mais simples, mas não é simplório, não é uma coisa pobre. Eu acho o Neil um baita de um guitarrista, nossa, né, cara? Não tem nem o que falar, né? Então, para mim, eles começaram... Então, quando eu comecei a prestar mais atenção nesse movimento, eles foram a porta de entrada, sem sombra de dúvida. E, para mim, hoje, ele é o que representa o disco perfeito do showgaze, para mim, né? O Souvlaki, para mim. Né? Para mim, é o disco perfeito. Se a gente tivesse... Eu gosto de enumerar, assim, falar assim, ó, eles, Nowhere e Loveless, tá ligado? Total. Esses três, eu acho que acabam sintetizando. Pra mim baita pódio esse aí. Não tem como discutir, né? Mas, ô Israel, eu acho interessante que um negócio que você falou, que acho que talvez represente a relação de muita gente com o shoegaze e com o dream pop, porque é o seguinte... a gente vê uma certa, tipo, uma renascença de shoegaze com uma geração de pessoas que vem de, por exemplo, 10 anos para cá. E é gente que, ou, como você disse, estava em outro rolê quando essas bandas surgiram, ou era muito nova e não era nascido. E o dream pop e o shoegaze, eles passam por nesse... Acho que, cara, é o que eu percebo, nos últimos 10 anos, assim, uma espécie de redescoberta, que as pessoas passaram a olhar para essas bandas de shoegaze do começo dos anos 90 e falar, puta, tem um negócio legal aqui, e você começa a ver essa nova geração que começa a ter bandas, então tem, por exemplo, sei lá, aquela banda Soccer Mommy, eles claramente ouviram Souvlaki, cara, claramente. Ô, Bruno, sabe qual, para mim, a síntese do que você tá falando? É muito isso, porque aí vamos jogar mais uma influência do Slowdive. Vamos falar, ele é o vô do Black Gaze. O pessoal do Black Gaze, que é a mistura do Black Metal, lógico, não tenha dúvida. Eles estão bebendo do Slowdive, começaram a descobrir agora, recentemente. Então, tanto é que eram pessoas que faziam Black Metal e aí começaram a ouvir o próprio Alcest, tá ligado? Tem até aquela banda que o Ericão gosta bastante, o Death Heaven. Que ele ama de paixão. Nossa, odeio, mas tudo bem, respeito quem gosta aí, mas não vamos discutir muito isso aí. Cara, mas é impressionante. Aí começaram a aparecer com as camisetas, né, do Slowdive, mostrar mesmo que... Porque você vai falar... Posso continuar aqui, falar só um negócio, Luiz, aqui rapidão? Claro, pode continuar. Não, é que assim, eu fico... Quando eu sugeri, né, eu tô tentando fazer esse podcast especial para o Slowdive, que é mais uma banda que eu acho assim... extremamente importante para a gente falar, porque todo mundo está falando assim, está falando o que ele gerou, o que a banda é influência para muita gente, para muitos estilos, e eu acho que, assim, de um certo modo, porque é o shoegaze, não é um estilo tão fácil, tão acessível, de certa forma, é uma banda que merece um maior reconhecimento, talvez o My Bloody Valentine tenha mais que o Slowdive, até seja mais conhecido. Só que eu acho que assim, o Slowdive para mim,
tá entre as principais bandas, assim, que as minhas principais referências, as bandas que eu mais gosto, das 5 bandas, sei lá, estaria entre as 5, assim, sabe, no top 5 eterno, assim. E para mim sempre foi uma influência e referência. E eu vejo, assim, que tá rolando isso que o Bruno falou, um resgate agora do Slowdive. Talvez seja isso que o Glauco falou. O que você ia falar, Glauco? Não sei, em relação a isso? Não, porque assim, como hoje, eu acho que tanto My Bloody Valentine como Slowdive tá no mesmo panteão, né? Não, Tá no mesmo panteão. isso é pra gente, e para talvez quem tá Hoje, redescobrindo não, o som. mas hoje. Mas eu acho que o Slowdive né? ficou muito ali, assim, muita gente que conhece My Bloody Valentine não conhece Slowdive. Muita gente que eu converso. Fala. Não, é porque eu queria pegar exatamente esse gancho que você falou, porque, tipo, parece que o Slowdive não teve tanto reconhecimento como o My Blood. De repente ou aliás, o Slowdive tá tendo um reconhecimento mais tardio que o My Blood Valentine. Tanto é que quando você pensa em referência, você lembra claramente do Kevin Shields. Como um músico que representa o shoegaze, a galera lembra do Kevin Shields. É sempre o Kevin Shields. Ele é a personificação do shoegaze. Só que tem outros, que nem a gente falou. Pô, os Slowdive, as guitarras são belíssimas, maravilhosas. Então, não é foda. A Rachel, mesmo a Belinda, sabe? É porque, assim, o que acontece? O My Blood desculpa, o Slowdive, quando eles lançaram o disco, eles lançaram o primeiro disco, o Just for a Day, ele foi meio que, tipo assim, ele não foi bem aceito criticamente, né? A galera, tipo, os críticos não curtiu muito, assim. Ele teve um reconhecimento, mas não teve tanto reconhecimento. Ele teve aquele lance que ele foi o primeiro disco, o Neil e a Rachel, eles eram um casal ainda, né? Eles estavam juntos, né? Na época. Então eles fizeram o disco todo junto. E assim, aí falam que tem aquela parada que parece que assim, quando o Slowdive lançou o primeiro disco dele, porque foi no mesmo ano que o My Blood Valentine, parece que ele ficou meio que ofuscado, entendeu? Tipo, não conseguiu. Ele, tipo, o My Blood meio que tipo, engoliu o subgênero inteiro, assim, sabe? É que, na verdade, eu acho que a gente precisa contextualizar o seguinte: o ano que eles lançam o primeiro disco é um ano que é crucial na história do rock, é 1991. Que tem os melhores... Cara, os melhores discos dos últimos 30 anos saíram em 1991. Tanto mainstream quanto no underground. E não apenas isso, a gente tem que lembrar que o fim da década de 80 já havia produzindo uma geração muito boa de bandas alternativas, que já vinha ali da metade dos anos 80 para frente. Então, quando eles surgem no mesmo ano do My Blood Valentine e de uma cacetada de outras bandas, eles ficaram ali ensanduichados, mas não é porque faltou mérito, mas é porque 91 foi foda. Foi foda. Exatamente. Até do grunge, né? Até do grunge. Não, cara, porque o grunge, ele abre as portas mainstream de uma geração que vinha fazendo muita coisa legal nos anos 80, Mudhoney, todo mundo da Sub Pop, ele muito foda. Britpop já tinha um negócio, tinha lá as college... as bandas de college radio lá dos Estados Unidos também, que eram muito fodas. Cara, tudo aquilo convergiu explodiu no começo dos anos 90. É verdade. E as bandas punk também estavam nessa época, até que estavam relativamente bem, né? Então, cara, tudo convergiu ali de uma maneira que um disco que era muito bom acabou ofuscado, e acho que quem tava, até a crítica musical não recebeu bem, porque a crítica musical é como se eles estivessem num quilão com comida pra caralho, e aí eles deixaram, tipo, aquela salada do canto, mas a salada era boa também, entendeu? Exatamente. Eu lembro de um fato, de um amigo meu, quando ele ouviu a primeira vez quando ele comprou, né, o disco Just for a Day, ele ficou meio assim, falei assim, cara, eu acho que comprei uma banda gótica, né? Acho que não tem nada a ver, né? Não sei o quê. É isso que eu ia Realmente tinha esse estranhamento, principalmente no primeiro álbum da Slowdive. Tinha esse estranhamento. Eu acho que com o Slovak, acho que meio que falei assim, peraí, a gente consegue fazer isso e diferenciar dos outros isso, né? E no momento que muitas das bandas ali, né, estavam
já guinando para o Britpop, né? E eles já foram para contramão. É que o Just for a Day, para mim, é menos acessível que o Slovak. O Just for a Day, quando veio, ele não foi bem assimilado. Ele demorou um tempo para a galera entender o que era, assim. Porque é isso que o Bruno falou, tinha um contexto tão grande de bandas, assim, de vários estilos assim, que se misturavam, que eu acho que o Just for a Day demorou para ser assimilado, porque ele é mais melódico, ele é mais etéreo, tem as sobreposições de camadas, de texturas que eles criaram ali. Tanto é que é o meu disco favorito do Slowdive, não é o Sovilac, para mim é o Just for a Day. E a grande maioria acha o Sovilac, mas para mim é o Just for a Day, porque eu acho ele assim, extremamente até perspicaz do que viria a desenvolver o shoegaze futuramente e o post-rock. Se você ouvir essas camadas que eles construíam lá, você fala, tem isso no My Blood, tem isso no Coquetel? Beleza, tem. Só que no Slowdive, no Just for a Day, por exemplo, depois Sovilac também, isso é trabalhado de um jeito que viria a ser até transformado numa fórmula que o post-rock, o começo do post-rock construiu, de utilização dos efeitos, dessas camadas, superposição de voz ecoando, tinha em outros estilos também, né? Por isso que para mim tem eu sempre falo que é uma coisa engraçada, assim, estava comentando hoje com a Muriel, eu falei, tem duas bandas que toda vez que eu escuto eu me emociono, assim, eu me emociono com um monte de coisa, mas enfim, tem duas bandas que eu me emociono e me fazem assim chorar, ouvir o Slowdive e o Godspeed. Assim, o Slowdive, muito do Just for a Day, tem músicas assim muito bonitas, muito assim, e acho que aproveitando assim que você falou do Soulvlak, desculpa, só rapidinho aqui, só para complementar. O Soulvlak, assim, o Eric ele falou do lance das camadas tal. Quando eles gravaram o Soulvlak, teve aquela parada que eles chamaram o Brian Eno, né, para fazer a produção do disco, né? O Brian Eno, ele não aceitou, só que ele falou, não, mas vem aqui que eu vou gravar pelo menos umas 2 músicas com vocês. E quando o Neil foi para lá, tipo, o engraçado é que tipo, o Neil ele foi para lá, ele foi naquela intenção de produzir com o Brian, por causa que o cara produziu os discos, um dos melhores discos do Boeing. Então ele foi muito nessa ideia, tipo, eu queria alguma coisa que o Boeing, muito na linha que o Boeing fez, assim. Só que ele nem fazia ideia que o Brian Eno era, na verdade, o criador praticamente do ambient music, sabe? E aí o Brian Eno catou falando, calma aí, meu filho. Ele praticamente ensinou o Neil como tem que gravar, tá ligado? Aí ele meio que começou a ensinar esse lance de fazer esse lance da muralha musical, né? Tipo, de camada sobre camada, né? De gravar várias guitarras e trabalhar essa maravilha que a gente conhece. Cara, e na teoria fazia muito sentido eles procurarem Brian Eno. Fala assim, puta, a gente tá... Cara, assim, quem que eu vou chamar? É que, assim, a gente também tem que entender, na época, quando eles procuraram, eu acho que existia também uma diferença de tamanho. O Brian Eno já era um gigante e ele já estava produzindo bandas gigantes. Ele já tinha trabalhado com o YouTube, bicho, no começo dos anos 90. Então, e quem só que isso era o Slowdive, né? Então, também tem um pouco isso, né? E eu queria também, acho que uma coisa que vocês falaram sobre eles terem ido na contramão, ali, e também uma das razões, eu acredito que também é uma das razões que fez com que eles passassem batido nesse primeiro momento, porque acho que se tem uma coisa que une todas essas bandas do começo dos anos 90 de independentes estilos, é que elas ofereciam, ou elas buscavam, ou elas representavam algum tipo de agressividade, de energia, de porrada, de quero me libertar, de revolta, alguma coisa assim. E a sonoridade que eles estavam propondo realmente é totalmente na contramão disso, contemplativo. Totalmente onírico. Onírico. Não era o que aquela geração estava querendo. E eu acho que é por isso que talvez faça bastante sentido isso voltar hoje em dia, porque é outra geração, com outros anseios, com outros desejos, com outras coisas. Uma necessidade, de repente, de dar uma apaziguada. Só para contextualizar, eu tive que dar um Google, porque vocês estavam falando do começo da década de 90, e como eu só tenho 16, 17 anos só, 19, minha memória tá ruim. Aí eu tô com o computador aberto, eu dei um Google aqui só para saber com quem que os caras estavam brincando no começo da década de 90, né? Então, no mesmo ano que saiu o Just for a Day, no mesmo ano, né, saiu Nevermind.
Sam, do Pearl Jam, Out of the Time, do R.E.M., aí teve Primal Scream, teve Metallica 1, Use Your Illusion do Guns N' Roses. Realmente, foi um ano que na não mesma dava semana, pra eles, não, cara. Na mesma semana saiu Nevermind e o Bad de Matterfinger do Soundgarden. Mesma semana. Não. Só isso. E no meio do ano saiu o Danger do Michael Jackson também, que aí foi aquela... que acho que ele saiu no dia seguinte, ele já estava em primeiro na Billboard e ficou, acho que quase o resto do ano, né, em primeiro na Billboard, Dangerous, né? No metal, numa parte do metal tinha os death metal, putz. O Canibal tinha lançado o primeiro disco dele, né? Entendeu? Sepultura Rise, né? O Arise, E o Loveless é de 91 também, né? Também, né? O Loveless, sim, Questão, um saiu em setembro, o outro em outubro, uma coisa assim, né? E é aquilo, se a gente for olhar, assim, comparativamente, que é o que vocês estavam falando antes do My Bloody Valentine com o Slowdive, o My Bloody Valentine, ele se conecta mais com 91, porque é agressivo. Tá dentro daquela nuvem de guitarra, mas agressivo. Não é o que o Slowdive faz. É outra coisa. Não é outra coisa. Eles estavam muito naquele anseios adolescentes ainda, de relacionamento e tal, né? E aquilo que você falou, que a galera queria mais aquele, tipo, tava num momento mais de protesto e tal, né? Depois, lembra que também um ano depois o Rage Against veio, né? Com o self-title dele. Nossa! Entendeu? Aí, então, tipo... Caraca, mano. Que aí saudade desse começo de década. Puta que pariu. Então, nossa, nem... E assim, né? Então teve isso, né? Acho que foi uma das coisas que ofuscou muito o lançamento do Just for a Day. E aí teve a parada que eles lançaram, né? O Soulvlak. E aí teve todo esse lance que, assim... lembrando também que o que eu falei lá, que a Rachel e o Neil, eles se separaram nesse disco. Eles já estavam separados já. E aí rolou aquela parada que o Neil, ele teve que se isolar, tipo, ficou um mês longe, meio que compondo sozinho e tal, né? E aí voltou com muita das bases do que viria a ser das músicas do Soulvlak. Teve essas produções do Brian Eno, né? Que criou, tipo, umas músicas absurdas deles, assim, que é a Soulvlak mesmo, a faixa Soulvlak, que é maravilhosa, assim, você escuta, e é aquilo que o Eric falou. Meu, você escuta aquela música, é um pós-rock, cara. É uma aula de pós-rock. É pós-rock aquilo, cara. Você escuta. Se você não conhece assim, o contextualizado do Slowdive, você escuta aquela faixa e você tem certeza que é uma banda de pós-rock, cara. Lu, é mais pós-rock do que as bandas de pós-rock que surgiram depois disso. É bem isso, saca? Então, aí teve tudo esse, assim, cara. Então, eu acho que aí teve esse lance assim que eles lançaram esse disco no momento, assim, eles estavam num momento muito, muito auge da criatividade deles, assim. Nada como uma dor de cotovelo pra fazer um puta disco, né? Porra, cara! Exato. E você pensa que a faixa de abertura do Soulvlak o nome da música, era o nome da mina atual do Neil, assim, cara. Tipo, imagina só, tipo, ele cantando com a ex dele, só falando sobre a atual, assim, sabe? Então, uns negócios desse gênero, assim. Só que aí que tá, o Soulvlak, cara, tipo assim, o Slowdive, ele teve aquela parada também que eles parece que lançou os discos certos nos momentos errados. Porque o Soulvlak, ele saiu em 2003. Cara, 2003 foi o ano que praticamente o Britpop já tava no auge, assim, cara. O Oasis 93, tava... né? 93. Exatamente. Tipo, o Blur já tava voando, o Oasis tinha acabado de lançar... Tipo, meu, assim... E aí, quando saiu o Soulvlak, eles foram massacrados porque a galera começou a falar que eles estavam datados, tá? Tá ligado? Não, tipo, tem uma coisa, você vê como... Incrível isso. Eu chegando agora vocês falando, o Lu falando essa inserção dele aí, cara, eu acho que o Slowdive é a banda mais azarada que tem, porque realmente bate tudo esse momento errado, porque depois, quando eles lançaram o Pygmalion, que é 1995, é um disco belíssimo, mas é um disco mais experimental deles. Tanto é que a gravadora abandonou. A gravadora abandonou, eles montavam, os que sobraram montaram o Mojave Tree. Porque era tão experimental. Cara, e olha que para uma gravadora nos anos 90 descartar alguém porque estava fazendo um som diferente é uma coisa maluca. Porque, assim, depois dessa primeira onda do começo dos anos 90, que principalmente as bandas de Seattle, lá, o grunge, ele abriu a porta para que depois viesse uma segunda onda de música alternativa, né? Que é o que se chama, assim, que é várias bandas fazendo coisas diferentes, que, por exemplo, acho que hoje em dia jamais teriam espaço no mainstream, mas naquela época elas tiveram.
Cara, e é isso, é muito estranho, que 2 anos depois eles já soavam datado com essa segunda geração de música alternativa que tava tomando conta. É muito... alternativa pero não muito. O que dá a impressão é que essa questão das gravadoras era justamente tentando buscar um lado mais comercial para vender disco mesmo, né? Exato. E aí não para dar espaço para artista cabeção, para artista bom. E a banda ficando cada vez mais cabeçuda, né? Experimentando, criando vários gêneros. Eles é engraçado isso. E cara, e é engraçado esse lance do que a gente tá falando, né? Que eles fizeram fora do tempo, parece, ou à frente do tempo, do que viria a ser, porque hoje como a gente já citou, várias bandas que estão assim no auge e estão buscando referência no Slowdive e mostrando isso. Acho que talvez elas sintam as mesmas coisas que a gente está sentindo passando aqui no podcast, que é falar, pô, uma banda que foi, de certa forma, injustiçada, sabe? Uma banda que merece ser mais lembrada, é uma banda que serviu, né? É engraçado como o shoegaze em si, né? Assim, aí eu falo geral, talvez mais até pelo Kevin Shields e tal, mas assim, o shoegaze a gente falou dos pedais, né? Que voltou com tudo agora, várias... o cara montando uma fábrica de pedal na casa dele, gente fabricando seu próprio pedal, enfim, virou uma cultura do pedal. Às vezes o cara não tem nem banda, mas tem pedal, e enfim, né? E até um lance curioso das guitarras, né? Da época, porque assim, a Fender lançou uma linha que chama Jazz Master. Sim. E assim, ela fez para os músicos de jazz, teoricamente, porque era uma guitarra que para eles ia ser mais grave, enfim. E os músicos de jazz odiaram essa guitarra, chama Jazz Master, e os músicos de jazz odiaram. E quem que resgatou nos anos 90 as Jazz Master? Shoegaze. Exatamente. Usando com efeito, porque eles viram que ficava, por causa do captador, da construção da guitarra, ficou legal com os efeitos, além de ser mó bonita a guitarra, né? E agora voltou com tudo a Jazz Master, até que eles voltaram a fabricar, a Fender fabricou de vários modelos, né? Mas até nisso, né? Total, cara. E, mano, mas isso que é loucura, né, cara? Porque, assim, é legal quando... É legal não, né? É trágico até, né? Porque quando eles falam que, assim, que... Quando eles lançaram o Soulvlak, eles estavam falando, agora vai, saca? Tipo, não tem como, tipo, a gente tá no nosso auge aqui, vamos lançar. E aí quando eles começaram a receber as críticas negativas, eles falaram, cara, por que a gente recebe essas críticas negativas? E aí eles foram pegar as revistas que tinha na época, assim, e eles repararam que, assim, a galera naquela época só tava curtindo o quê? Tipo, mano, não tava curtindo mais esse negócio, assim, de um carinha com cabelinho, com franjinha, com camiseta polo, assim, ou camiseta listrada. Mas eles estavam olhando, assim, era só falando sobre cerveja, peitos e mulher e futebol, sabe? Tipo, a galera, assim, as capas da revista, literalmente, era meninas usando camiseta de time de futebol, sabe? As capas de revista de música, cara. Então, total, Britpop total. E assim, é que eles falaram era um aspecto mais machista da coisa, mais né? machista. O Britpop trouxe isso, né? De quebrar tudo. E brigar, e cuspir na cara, e ficar bêbado, e sair usando droga, e fazer... Cara, cultura hooligan, assim, né? É o lance os irmãos Gallagher, assim, literalmente, assim, pra mim, eu imagino o Britpop, eu já imagino os irmãos Gallagher, assim, cara. Cara, e sabe o que é engraçado? Eu sou velho, né? Então, assim, nos anos 90, quando a gente descobriu as bandas de shoegaze, ou as bandas, tipo bandas Survivor Drive, essas coisas que a gente começou... gostava pra caramba, a gente não sabia que era shoegaze, o que era... A gente chamava tudo de guitar band, né? Não sei se era guitar band. O Brasil chamava guitar ou band. indie, né? Indie ou guitar band. Guitar band, garage rock também. Eu acho que eu aprendi o que era shoegaze com o Fábio Massari, cara. O Massari. Uhum. A primeira vez que eu vi o termo. Então, e aí cara, e é muito triste também dessa história do fim do Soulvlak, e até o próprio fim da banda mesmo, assim, que quando a Creator meio que, tipo, mano, passou eles pra frente, foi que eles falaram que, assim, quando acabou a turnê, os shows que eles estavam fazendo, assim, que, tipo, eles começaram a turnê fazendo com 700 pessoas, tipo, no fim da turnê tinha 200 pessoas, e eles, literalmente, eles estavam tocando. E assim, eu acho que o Nick Chaplin fala assim, cara, que ele estava tocando e ele viu um espaço vazio, que tava uma tiazinha varrendo, tá ligado? Assim, a sujeira, porque tava, tipo, a galera já tava indo embora, e eles tocando, que ele parou pra pensar e falou, putz, eu acho que eu preciso arrumar um emprego, tá ligado? Tipo...
Não me... Nossa, que Mas trágico. é um Sério, pouco cara. que a gente estava falando. Trágico isso. Além, eu acho que além do Horrível. contraste sonoro, além do contraste sônico que tinha com a época, né? De ambiência, de reverb, do negócio todo. Se você pudesse remover tudo isso e ouvir a música também ela era diferente. Ela era música sensível, a música de pouco, de Extremamente. melancólica, ou sensível ou melancólica, né? Que também não batia com o que a galera estava querendo na época. Então, tanto em termos, acho que, de composição, quanto em termos sonoros, cara, eles estavam no lugar errado, na hora errada. Exatamente. E chegando nesse período do Pygmalion, hoje você pensa meio, falei assim, cara, aí que foi o ponto de virada para o surgimento da linha, né, do estilo pós-rock, né? Acho que aí começou a vir Total. essas bandas, né? E Porque você... depois que você ouve o Pygmalion, o que vem depois? Um ano depois, vem o Mogwai. Com o Tim Surgem Young, essas né? bandas. Uhum. Não, o Teen Raped, que eram os EPs. Os Sim, EPs, Ainda eram os verdade. EPs. Verdade. É. Aí começava a surgir... Pode falar. Pode falar. Pegando um pouco do que o Glauco está falando, assim, para quem conheceu tardiamente, você já está um pouco lá, que nem no meu caso, né? Você já tem uma visão um pouco mais do que acontecia das cenas, das outras bandas e tal. E quando você pega os 3 álbuns e ouve, você fala assim, caramba, mas parece que são 3 bandas de 3 estilos diferentes. E eu também acredito que o Soul Black é uma questão assim muito característica do shoegaze, e já o álbum seguinte já parte realmente para uma questão muito pós-rock, né, cara? E aí começa a ter um link muito forte com Godspeed, muito forte Israel, com o Mogwai. Tanto olha como que você está falando faz totalmente sentido. Sabe o que vem 2 anos depois do Pygmalion? O Fausto Sustenido, Lá Sustenido, do Infinito do Godspeed. Do Godspeed. Simplesmente, para mim, é o melhor disco que tem a Dead Flag Blues, isso que é o disco que eu choro também, o chorão aqui. Mas 2 anos depois. 2 anos depois. Depois, né, do término, esse hiato do Slowdive, o Neil e a Rachel criam o Mojave, né? O Mojave Free, É maravilhoso. né? Que também foi outro maravilhoso. Outro tapa na cara, assim, né? Que falei assim, caramba, meu, como que esses caras conseguem fazer essas coisas, né? Impressionantes, assim. Melodia simples, nada de efeito. É o Slowdive sem efeito. Só que bem tocado, com violões, assim. Ele é mais folk, né? Ele é mais isso folk, que eu ia falar. É isso que eu ia falar. Mesmo sendo folk, mas tinha esses elementos que você encontrava nos álbuns anteriores. Coisa que tinha surgido no Sublac, né? A melancolia tá lá também. Ela só mudou, tirou os efeitos, mas tá lá, que o Bruno falou, né? Aí é o contrário, né? Se você coloca camada sonora, poderia ser muito bem uma continuação, né? Exato. Eu acho que deve ter sido pensado, né? Assim, vamos fazer uma coisa sem a camada, né? E faz sentido, né? Assim, se você... dizem que os grandes artistas, eles conseguem se adaptar e trazer novas influências a cada novo álbum, né? Você não fica estável no mesmo negócio. Exato. Quer dizer, tem bandas que fazem a mesma coisa sempre e que é muito legal e dá certo, mas assim, é muito legal também a gente ver... Bom, eles gostavam de David Bowie, né? E o David Bowie é talvez um dos ícones de quem transitou em diferentes estilos. Eles também transitaram, só que só em estilos totalmente underground, né, cara? Assim, tipo, eles transitaram por pedaços, partes da música diferentes. E aí, acho que isso é muito bacana. Mostra, tipo... E é interessante também... Faz. Sim, e é interessante, Bruno, que você pegando as demos, todas as demos, né, da Slowdive, eles tinham um estilo só. Mesmo estilo, né? Aquele estilo shoegaze, do sujão, até mesmo as coisas do Pygmalion, se você vê as demos do Pygmalion, é um revival do Just for a Day, né?
E o processo criativo deles, que eu acho interessante, falei assim, caramba, meu, vocês fizeram uma demo desse jeito, aí chega no estúdio e fala assim, não vou fazer desse jeito, não, vou fazer outra coisa, né? Essa sensação, né? Que eu acho bem interessante o processo criativo que ela tem, né? E até mesmo com o último trabalho, né? O último trabalho que eles mesclam tudo que eles fizeram nos 3 álbuns. Algumas influências mais atuais, Algumas influências, isso, justamente, com as influências mais atuais, mas só que é um disco diferente dos outros, dos anteriores. Não totalmente disco anteriores, mas tem a linha, você ouve esse, isso é Slowdive. Esse disco tem identidade muito forte deles, né? Tem identidade muito forte, exatamente. Esse disco é de 2017, chama Slowdive também, que é o nome do primeiro EP deles, né, que eles lançaram em 90. Só fazer uma observação que eu vou esquecer, o Luiz falou um negócio muito importante sobre o lance das bandas serem em relação a masculinizadas, tem um lance até de machismo no meio. Tem uma reportagem, uma matéria que eu achei muito legal sobre o Slowdive, eu vou ter que ler, porque para dar também o crédito, eu falando, vou esquecer isso aqui, que é de uma... A gente tentou trazer alguma menina para participar, né, uma mulher, mas não conseguimos, assim, foi uma deficiência nossa aqui, mas a gente está tentando trazer, não é que a gente está só fazendo o Clube do Bolinha, mas estamos tentando para fazer aqui os próximos podcasts, né, Lu? A gente sempre se preocupa, assim, sempre tá convidando garotas, mulheres, para estar participando aqui com a gente, né? Infelizmente, assim, como alguns temas, algumas não querem participar tal, mas assim, a gente sempre tá fazendo esforço para trazer, com certeza. Sim, no meu caso, eu vou só fazer a defesa. Quem conhece a gente, conhece o Sete, sabe que somos um duo, uma menina, a Rô e eu. É isso aí. No caso do Sete, a Rô, ela foi convidada número 1, mas ela falou assim, não, as influências dela não passam por Slowdive, daí ela falou, não, deixa, o Bruno vai lá e fala por nós. Tem mais a ver, né? Tem mais a ver porque também faria mais sentido. Então, só para deixar isso aí para quem conhece a gente, tá bom? É isso aí. Tá dado o recado aí. E aí foi muito interessante que o Luiz comentou, que saiu uma matéria da Isabela de Mello. Eu vou ler só esse trechinho que é rapidinho. Ela fala assim, quando pensamos em cenas musicais feministas dos anos 90, o Right Girl logo nos vem à cabeça, e com razão. Mas por volta dessa mesma época e também se contrapondo ao predomínio explicitamente masculino do cenário do rock alternativo que persiste até os dias atuais, surgiu o shoegaze. A presença de mulheres e homens tocando lado a lado pode ser observada na maioria das mais influentes bandas desse estilo. My Bloody Valentine com Debbie Good, a Belinda Butcher, né, a Belinda Butcher, Chapter House com Ashley Bates, o Lush com Emma Anderson e a Mickey Bellini, e, claro, Slowdive com a icônica e maravilhosa Rachel Gossett. Então, assim, cara, tipo, é muito importante que até nisso, né, essas bandas tinham algo diferente. Tinha a presença feminina, aí já junta com o Slowdive, com esse lado onírico que a gente falou, contemplativo. Eu lembro que as primeiras críticas que eu escutei do Godspeed, do disco do Faço Senido, era que era uma banda assim, nossa, que banda de bundão, que banda de, sei lá, era pseudo-intelectual. E quem abraçou... Dodóizão, mimizento. Quem abraçou o Godspeed no começo não foi a galera, tipo, hoje é reverenciado pelos post-rockers. Foi metaleiro até. Quem abraçou foi metaleiro e anarquista, cara, porque eles têm uma relação com o movimento anarquista, né? E aí o pessoal do punk, do hardcore que abraçou. Foi os primeiros caras que descobriram o Godspeed. Então, assim, é engraçado isso, né? Como a gente cai mais um lance da banda ter sido meio que negligenciada por um tempo, né? Não. Eu acho que é muito importante a presença das bandas de shoegaze, principalmente porque todas elas, ou pelo menos algumas delas, tinham essa referência feminina, porque isso aí é um efeito cascata, né? Eu acho que a própria Rachel ela foi influenciada muito por Cocktail Twins, pela Liz. Né? Ela mesma fala que com 16 anos, ela 16, 17 anos, ela ficava ouvindo. Se você for ouvindo
Sim, mas se você for ver, mesmo a gente que tinha uma banda, eu falei assim, não, cara, que tem uma menina tocando com a gente, né? Acho que isso era primordial, acho que era essencial você ter uma mulher na banda. Porque você fazer essa linha shoegaze, você tinha que ter um vocal feminino, cara. Tinha que ter aquela coisa mais etérea, tinha que aquela ter coisa mais... um vocal feminino, né? Porque as bandas que a gente viu, né? Você vê, Pigs tem a King Deal, né? A King Gordon lá do Sonic Youth. Então, é um clube de mulheres assim que você ficou assim, cara, nossa, seria incrível tocar com uma menina no baixo, numa guitarra, né? E esse era um desejo da gente mesmo. Eu falei assim, cara, eu quero fazer muito junto, né? Por causa da estética mesmo, do estilo, né? Nem é pensando muito, a gente não tinha essa ideia, né, do feminismo, essas coisas, né? Mas hoje faz mais sentido. Mas na época a gente fazia isso, sabe, mais por questão da estética, né? Só para completar, esse texto dessa Isabela, da Isabela chama Slowdive, o retorno dos pilares do shoegaze, só para se alguém quiser procurar. Mas o que o Rafael falou é muito importante isso aí. Não sei se ele vai completar sobre esse de ter a referência com mulheres tocando, né, para outras meninas que vêm. Eu acho assim que todo mundo em algum momento da vida acaba se espelhando em algumas referências, Exato. né? E uma geração perdida é uma geração que não tem referência, né? Uma geração que, se você não tem grandes pessoas liderando, né, grandes pessoas tocando, você acaba perdendo um pouco de referência. E eu acho que na época do começo ali, que você tinha o Britpop principalmente estourando ali, você não tinha uma referência feminina, né? Então a referência feminina ela ficou jogada ali para a parte do shoegaze, né? Que não fazia parte do mainstream. Então você via várias bandas ali, de todas aquelas que eu citei ali, que lançaram álbuns nos anos 90, pô, nenhuma delas tinha mulher. Metallica, Pearl Jam, Soundgarden, sabe, Nirvana. Então tinha aquela coisa agressiva, né? Você pega uma banda que nem o Lush, né? Com a mina tocando guitarra e cantando, era um negócio assim, diferente, né? Porque era padrão, totalmente masculinizada a visão. Não, tanto que assim, aproveitando esse gancho também que o Céu falou, de como os anos 90 tinha esse lance ainda do lance do macho, assim, do machismo, tanto que foi ali que nessa época que estourou o Riot Girl, né, cara, que as minas literalmente teve que se juntar e falar, mano, ter que lutar contra isso, até se precisar, até da forma mais agressiva possível, sabe? Tipo, e aí você, cara, aí você vem... Aí você pega aí toda aquela sequência de várias bandas de Riot Girls, né, cara? É isso que eu acho interessante, porque a visão que a gente tem, para quem sabe, né, conhece, tá nessa bolha, assim, sabe que o Riot Girl foi um movimento, né, feminista, mais que importante, que incluiu as mulheres tocando, construiu tudo, né, tem uma identidade, enfim. Mas no shoegaze também teve isso, né? Isso que é bacana de saber, que foi um lance que teve com mulheres participativas criando mesmo. A Rachel que montou o Slowdive também, né? Então, assim, porque no caso no caso do do shoegaze, eu acho que foi uma parada assim, porque o Riot Girl, literalmente, as minas teve que se portar contra aquilo que estava acontecendo. E no shoegaze, eu acho que era uma coisa natural. Foi, tipo, os caras... As minas estão ali junto com eles, era a mesma coisa de ter um cara. Assim, foi natural, as minas estavam ali. Que eu acho que foram coisas paralelas, né? Foram reações diferentes à mesma coisa. O Riot Girl decidiu pegar o machismo e bater de frente. Porrada. Você é um filho da puta, eu vou bater em você. E você não vai falar que você é melhor do que eu porque você é homem. Não. Bateu de frente. O shoegaze Dream Pop não, ele corre paralelo, né? Ah, vocês são hooligans e vocês são escroto? Beleza, eu vou me juntar aqui com a minha galera, vocês ficam aí, eu fico aqui. E vamos nessa. Não, eu acho que eu vou aproveitar o gancho, até que eu falei no começo do programa que o Slowdive ele não é uma influência direta, mas assim, a gente começou como synth pop, e aí eu fui pirando cada vez mais em reverb, e aí começaram a chamar de dream pop. Mas é um pouco isso, a Roa, ela canta as influências são os anos 80, então o Cocktail Twins, cara, é onde a gente começa, e aí, por isso que dá a volta, entendeu? A gente não é influência direta, o Slowdive não é influência direta no nosso som, mas
a gente bebeu da mesma fonte que os caras, entendeu? Exato. É isso que acontece. Você pega a Silks o Israel falou Liz, de ter referência, né? A Silks e Liz praticamente formaram a Rachel, né, cara? Você vê assim que ela tem uma influência muito grande da Silks e da Liz, né? Total. Não, e não tem jeito, precisa dessas referências, né? É uma coisa que eu estava comentando. A gente sempre conversa, por exemplo, agora tá aparecendo muito mais mulheres tocando bateria, né? E no caso da banda que eu toco, Labirinto, a minha esposa que toca, a Muriel, né, toca bateria. Cara, desde o começo, a importância disso, assim, de você ver meninas vindo falar, caramba, que legal, e vir conversar e querendo saber, porque gostava do estilo, eu gosto do estilo, não sabia, não tinha até então visto mulheres tocando o estilo. É muito, muito bacana, assim, e você vê que apareceram várias, né? Tem várias tocando hoje, então precisa de uma referência, não tem jeito, não dá para você criar isso. E precisa para marcar posição também, né? Porque ainda hoje, no circuito, tipo, no rolê underground, é machista pra caralho. Exato, nossa. Quantas vezes eu e a Roxa vamos pra fazer show e cada um vai carregando seu equipamento e o técnico de som falando, você é, tipo, namorada do cara aí que vai tocar? Nossa, O que acontece, tipo, vai tomar no cu. No caso da Muriel, além dela tocar bateria, ela também ela é técnica de som também, né? Então, quando ela vai conversar com às vezes algum cara da casa de show, o cara da casa vem falar comigo ou com outro, o cara fala, não, fala com ela ali, ela que entende, ela que manja. E sempre a gente percebe. Exatamente isso. Agora, galera, só aproveitando então o gancho aqui, que a gente já começou a falar das influências do Slowdive, tá sendo até para esse lance do lance das minas, das mulheres, tá participativa, ter um exemplo ali de participação mais com bandas, o que eu queria entrar agora no quesito, assim, o Slowdive, ele meio que voltou a ser descoberto ali ali entre 2013 e 2014, foi quando eles reuniram de novo, fizeram o show lá no Primavera Sound, teve a reunião, e aí a galera, tipo, começou a conhecer mesmo o Slowdive, a galera mais nova e tal, e aí foi o que acabou dando origem a eles lançar o disco em 2017 e tal, que foi até a turnê que eles vieram aqui pro Brasil, né? Eles vieram pro Brasil, fizeram a turnê aqui, o show... Alguém aí foi? Desculpa interromper, eu não fui. Alguém foi? Então, eu tava tocando fora, não fui, infelizmente, que era o show da minha vida, perdi esse show, mas me falaram que o som não tava bom, mais uma vez. Mas enfim... Então, e aí sim, eu queria perguntar para vocês assim, o que vocês acham assim, o que fez o Slowdive ser redescoberto agora, assim, sabe, tipo, desse negócio da galera querer conhecer, até o próprio My Blood também, que ficou muito tempo em ato, e recentemente aconteceu que eles disponibilizaram de novo a discografia deles completa no Spotify, e, pô, foi um evento, assim, eu vi a galera compartilhando como se fosse, sei lá, tipo o Brasil campeão, assim, sabe, tipo... Cara, eu acho que para responder isso, eu falei um pouco disso no começo, né, eu acho que até adiantei a conversa, né, que há uma redescoberta porque é uma nova geração, com outros anseios, com outros desejos, com outras, né, só que eu acho que também tem um pouco essa redescoberta do shoegaze, ele tem um pouco também de... essas novas gerações, elas passaram a descobrir mais, a mexer com som, a trampar com efeito, a trampar, mesmo que seja plugin de computador, cara, você tá ali na sua casa, você tá trampando, e aí você começa a olhar para estilos que trampam com som, assim, com textura, com ambiência, com qualquer coisa. Então, acho que é muito natural que, até em termos do ponto de vista técnico, de uma geração de molecada que tá fazendo som, que tá querendo aprender a usar reverb, delay, ou qualquer outro tipo de efeito, exato, que você começa a voltar também. E isso começa a semear em outros estilos, né? Você pode ver desde galera que produz lo-fi em casa, lo-fi hip-hop, até outros estilos de música alternativa, que começam a produzir em casa, e é muito natural, que você fala, puta, deixa eu ver, cara, olha isso aqui, deixa eu voltar, peraí, deixa eu ouvir de novo, e acho que é muito natural. Que cai nisso que o Israel falou, né? As gerações, elas vão ter um ciclo, né? De tentar redescobrir alguma coisa que já do passado, e cai nisso de buscar onde a gente vai buscar os efeitos, onde utilizava. E precisa de referência, né?
Aí até que uma hora, cadê as referências de, pô, os caras descobrem, alguma banda que nem dessas de black metal, descobre lá uma banda de shoegaze, pô, olha isso que os caras estão fazendo, vamos misturar aqui, vamos fazer um som, começa ou às vezes até involuntariamente, porque o cara tá escutando, constrói uma linha e já vira um estilo, né, e todo mundo vai atrás buscar de novo. Eu acho que hoje tem uma sede de soar diferente também, né? Então tem aquela questão de vai buscar. Você não querer ser muito rotulado, então eu vou pegar uma coisinha ali, pegar uma coisinha aqui, vou fazer uma coisa muito minha, muito própria, né? E com isso você acaba criando umas bandas, ou então alguns estilos novos, como Doomgaze, Black Gaze, Total. Post-Black Metal. Então, hoje você tem uma safra de bandas que são excelentes, que misturam várias coisas e que buscaram, para sair, eu acho que do lugar comum, né? Eu toco Doom, eu toco um Black Metal, mas eu queria fugir um pouco. O grande nome disso é o próprio Alcest, né? Total. Que eu acho que... Israel, e cai naquilo que a gente falou do Mogwai no podcast passado. Uma hora a banda que ficou presa ao padrão começou a dar tiro no pé, começou a ficar cansativo, e justamente essa procura, né? Aí vai procurando várias referências, né? Outras referências que fogem do estilo, ou seja, né? Não, e eu acho que é por isso que, por exemplo, o rótulo Dream Pop hoje em dia, ele é muito mais usado do que na época que surgiu. Muito mais bandas usam Dream Pop. E o rótulo Dream Pop hoje em dia, ele é muito mais largo, é um guarda-chuvão, assim, com um monte de coisa diferente, e que é Dream Pop, né? Que é muito diferente. Se alguém se chamasse Dream Pop no começo dos anos 90, a gente saberia exatamente a sonoridade. A gente saberia exatamente. Hoje em dia, não. Tanto que eu tava falando, é um pouco o nosso caso. A gente sempre se chamou de synth pop, porque é da onde a gente veio. De repente começaram a chamar a gente tanto de Dream Pop que a gente falou, beleza, a gente é Dream Pop também, beleza, e vamos nessa. Mas isso acontece também com o post-rock, né? O post-rock também, ele é um guarda-chuva também que... E também é interessante que esse desdobramento foi também para as bandas pós-punk também, né? Total. Caiu muito para as bandas pós-punk, né? Tipo o Dive mesmo, até mesmo o Soft Kill, né? Que tem muito desses elementos assim, né? Tem banda que você não sabe se é pós-punk, se é shoegaze, se é os dois, isso é muito legal. E assim, Bruno, uma coisa, você falou do Dream Pop, eu sinto também, não sei se você percebe isso, também tinha um estigma do Dream Pop, parece que algumas bandas que faziam Dream Pop ou coisa parecida, mas não falavam que faziam Dream Pop, não tinha usar essa nomenclatura, né? E agora parece que não, eu faço Dream Pop. Eu acho, assim, partindo do ponto de vista da minha experiência, era uma coisa que, assim, era um rótulo que acho que muita gente não conhecia. Nem conhecia, E aí ele começou a ser usado por algumas pessoas aqui e o negócio foi crescendo, e aí uma coisa tá ligada à outra, né? Dream Pop, deixa eu ouvir o que é isso aqui. E aí as pessoas começam a usar com propriedade o negócio, né? Eu acho que tem um pouco isso também. Porque até eu acho que se voltar na origem, né? Quando era shoegaze / Dream Pop, o termo shoegaze era preferido, e talvez o Dream Pop não tivesse o mesmo significado, talvez fosse, sei lá, um shoegaze pinto mole, digamos assim. Era meio pejorativo, quase. Era pejorativo, sabe? Total. Tinha banda que não assumia, falava que era shoegaze, você falava, mano, é Dream Pop isso. Mas aí, enfim, cada um fala o que quer e interpreta como for, né? Um era comercial de LSD e o outro era comercial de margarina de margarina, né? Tipo, exatamente. De margarina e o shoegaze E assim, eu acho também, cara, que tá rolando um fenômeno aí de bandas novas, né? Tipo, fazendo... Que às vezes não começou nessa sonoridade do shoegaze, mas acabou se tornando, né? Igual o Israel falou, tal. Ele pegou muito exemplo das bandas, tipo, de black metal, de doom e tal. Eu pego o exemplo, por exemplo, eu peguei uma geração muito do rolê do hardcore, né? Tipo, hardcore, depois o metalcore e tal. E... New Metal, peguei bastante também, e eu nunca nego isso. Isso é verdade. Então, aí o que acontece? Veio tudo isso aí, e eu pego o exemplo de bandas que assim, teve ali um início ali nos anos 10, ali 2010 mais ou menos, que veio uma nova geração de bandas de hardcore. Por exemplo, o Title Fight, o Turn Love, desculpa, agora fugiu. O Turnover.
Isso. O Nothing mesmo, entendeu? O Nothing hoje é tipo uma das principais referências hoje em shoegaze, mas os primeiros discos do Nothing é hardcore, entendeu? E assim, tem uma banda que pra mim é o maior exemplo de como isso aconteceu, é uma banda chamada The 100th, que é uma banda que era de metalcore. A banda era metalcore. Você ouvia, era aqueles caras de moleque girar braço e ficar dando moche, esse tipo de coisa. Aí eles lançaram um terceiro disco. O primeiro e o segundo disco deles eram nessa pegada. Cara, depois eles lançaram um terceiro disco que era totalmente shoegaze. Sabe? Tipo, já era uma coisa muito mais shoegaze, mas assim, você via que tinha uma levada de hardcore ainda, mas muito puxado pro shoegaze, com muito efeito, muito reverb, essas coisas. Eu achei lindo, eu achei maravilhoso a banda. Só que hoje em dia, os caras viram Dream Pop. Eles lançaram o último disco deles, é Dream Pop, total, assim. Sabe? E eu acho, tipo, é muito doido, porque você vê, tipo, do rolê do metalcore, que eu falei, dos moleques girando o braço, pra virar um negócio que se tornou Dream Pop, saca? É muito louco, né? É o peso da idade, às vezes, né? É mais fácil tocar ali um Dream Pop e tal. Faz sentido. Entendeu? E eu acho muito legal isso. Eu acho que a molecada hoje tá tão com a mente mais aberta para exatamente, tipo, dar esse ponto de virada de um estilo totalmente, tipo, diferente do outro, assim, de um jeito tão natural que para eles... E é diferente, eles estão ali curtindo o som da mesma forma, cara. Isso que é muito legal. Hoje isso é possível, viu, Luiz? Porque antes não era possível, não, cara. Era motivo de ser cancelado, assim. Você virou mudou, isso. Mudou, putz. Hoje é possível. Teve uma banda que o Luiz mostrou esses dias que era Grindgaze, não era? Grindgaze. Os caras falam que Grindgaze, cara. Pô. Que os caras... a galera já tá pegando, já tá indo já pra uns lados muito obscuros, assim. Os caras tá misturando grindcore com shoegaze, cara. Entendeu? A galera parece que tá meio que tentando levar o estilo, tipo, pra uns lados totalmente inusitados, assim. Tipo, estão tentando levar o limite, assim, até onde a gente pode ir com o estilo, sabe? Mas o engraçado é que essa geração que tá vindo nova é uma geração que ela não tem as mesmas experiências, né, do pessoal mais velho, e já é uma geração que já está começando a ouvir, já começa de largada já a ouvir, por exemplo, um Alcest, tá ligado? Um Eretoire, um Death Heaven. Então os caras não têm o histórico de trás lá. Os caras falam, pô, mas que black metal, velho? Não curto, eu curto o Alcest. Pô, cara, mas o Alcest já foi lá, black metal lá atrás, né? Não, mas eu gosto só dessa fase, né? Então tem muita gente que começa a ouvir, né, pela própria pouca idade que tem, já começa a ouvir já uma fase que já se encaixa nessa questão assim de baixando um pouquinho a intensidade, misturando, abrindo um pouco mais a cabeça. E é uma molecada, né? Foi isso uma molecada que veio aí que a gente fala, pô, isso aqui que é isso? É pós-punk, não sei o que. É muito legal. Tipo, você pega o que o Glauco citou, o Dive, o Nothing que o Luiz citou. Para mim, a melhor banda dessa safra na portuguesa, o Israel deve ter um monte, mas para mim a que mais me comove, que chega... É outra banda que me faz chorar também, que acho que é a terceira, eu tinha esquecido dessa. Eu tenho um caso particular com ela, que é uma banda que chama Weir, que é a galera do... Eu acho maravilhosa, assim, de shoegaze, enfim. Mas tem essas referências de Dream Pop, e eu acho interessante que essa busca, né, essa talvez para não ficar na mesmice, para alterar o som, para ter novas referências, buscar, eles assumem isso, tipo, bandas que circulam no meio, em festivais de bandas de pós-metal, de metal alternativo, ou até de doom, enfim, elas assumem, falam, não, temos influência de Dream Pop, temos influência de shoegaze, que era uma coisa que era estigmatizada anteriormente, né? Eu acho que a figura cada vez mais do Coletinho, né, do Zé Coletinho, tá em extinção, né, e com isso a gente participando de festivais aí, que tem uma quantidade de bandas diferentes, assim, a tolerância hoje ela é muito maior do que antigamente, né, cara? Nossa! Então, era imaginável você ter, por exemplo, uma banda punk tocando e logo depois tocar uma banda gótica, sei lá, sabe? Ou então tocar um hardcore. Então, hoje você tem ali essa tolerância maior. Eu não sei se é uma questão também da idade, que de repente a pessoa vai renovando um pouquinho, né, a cabeça, vai abrindo um pouquinho mais, né, e aí você... Ou então tá... Influência...
No Influência meu da caso, internet eu acho também. legal mesmo, acho bom mesmo. Eu ia falar isso, eu acho que é um Influência pouco, da internet. é um pouco de cultura de playlist. Não existe mais a cultura em torno de um estilo. É a cultura da minha playlist. E a minha playlist vai ter o que eu quiser, e se eu for num show e o show for uma espécie de playlist de estilos diferentes, legal. Né? Eu acho que tem um pouco o meio também influencia a maneira de consumo do negócio, né? Eu vejo muito isso ouvindo hoje a nova vertente jazz no Reino Unido, né? Que a maioria da molecada que faz essas bandas assim de jazz vieram tudo do post-rock, cara. Eu tenho quase certeza. Eu falei assim, cara, vocês tiveram algum pezinho assim, porque tem muita coisa que eles colocam, incrementam nas linhas, né? Eu falei assim, cara, isso é pós-rock total, né? Mas só que uma vertente jazz, né? Então é o desdobramento que eu acho muito interessante de acompanhar. Nossa, muito bacana. Você vê o exemplo disso é uma banda chamada Gogo Penguin, né? Que, cara, se você vê assim, fala assim, cara, tem coisas ali das levadas de piano, de baixo, que é muito de pós-rock, né? Mas isso já vem desde o Tortoise, né, Glaucão? Isso já vem desde o Tortoise, né? Sim, são as bandas que flertam muito que mais com math rock do que com o próprio jazz ou o próprio rock. Ficam fazendo essa mistura, esse vai e vem, é fantástico, né, cara? Não, total. Bem lembrado. Bom, galera, acho que a gente dá para já concluímos aqui. Querem dar umas considerações finais aí sobre o Slowdive? Lu, eu queria fazer uma pergunta para cada um, que é aquela que a gente faz de plástico quando fala de uma banda específica. Não, mas cada um fala aí. O seu disco predileto do Slowdive, vai 2 músicas aí, se lembrar o nome de 2 músicas pelo menos, né? Cada um fala seu disco predileto. Eu vou falar o meu já, porque aí já encerra. Para mim, eu já falei que é o Just for a Day, né? E aí as músicas, a Serious Dream, que eu choro toda vez que escuto, e a Ballad of Sister Sue. Para mim é isso aí que fala de onírico. Você ouve essa música aí, você vai pro mundo pra Nárnia. Fica à vontade, pode falar. Cara, para mim é o Pygmalion do Slowdive. O Pygmalion. E a música, né, do Pygmalion Root, né, que é muito linda, muito linda aquela música. E outra música, putz, cara, é muito difícil. Que pergunta difícil, cara. Vai lá, Doc. Sei lá, Dagger mesmo. A Dagger Dagger mesmo. Putz, é complicado, cara. Complicado porque eu gosto de todas as músicas, né? Mas o álbum, assim, mais específico mesmo é o Pygmalion, que eu acho, assim, mais surpreendente do trabalho deles. E muito à frente mesmo. Realmente é um disco à frente mesmo. Bom, no meu caso, ainda bem que temos aqui os nerds do Slowdive, porque eu sou manjadão mesmo. Sovlak, Alisson e Machine Gun. Nossa, Alisson não. Puta merda. Eu acho que para mim o álbum mais representativo, pelo fato de estar inserido como um dos grandes álbuns do gênero shoegaze, é o Sovlak mesmo. E dele, a melhor música, eu também tô com o Bruno, que é Alisson. Eu acho que é linda, né? Muito, muito bem. Mas do Pygmalion tem a Root, né? Que nem o Glauco comentou. Putz, são mais de 10 minutos, assim, de uma... Cara, abrir o álbum, mas é uma abertura de álbum, assim, fantástica. Dá pra falar que ali é o parto do pós-rock ali, será? Sim. Dá pra falar que esses 10 minutos é o parto do pós-rock ali? Vamos usar isso aí, parto do pós-rock. Eu acho que essa faixa introdutória, se bobear, ela é uma das melhores faixas introdutórias de álbum. De disco, Exatamente. Também exatamente. Tem um monte de álbum. Essa faixa introdutória é qualquer coisa de absurdo mesmo. E aí, Lu, e você? Cara, eu vou, acho que acho que meu disco preferido, eu acho que é o Sovlak, porque eu acho que foi o primeiro que eu peguei para ouvir mesmo, assim, e curtir, assim, que eu conheci a banda, né? Como eu já falei que a minha faixa preferida é a Sovlak Space Station. Eu acho maravilhosa essa música, sabe? Tipo, ela tem até umas camadas, assim, sensacionais, assim, aí depois eu fui procurar depois
até para o episódio mesmo, eles falando de como foi o processo de gravação dessa música, porque o Neil chegou, né, com vários takes de guitarra assim separado, e o baterista na época, que era eu acho que já era o Scott Simon já, ele falou que quando ele pegou assim, ele colocava, tipo, ele tinha que colocar, tipo, como se fosse marcações, assim, na hora que ele precisava, acelerar a bateria, abaixar, sabe, ele foi um processo para ele criar ali essa faixa que eu achei incrível, assim. Legal. E a Ellison, né, cara? A Ellison que é um símbolo maravilhoso, assim, né? Então... Eu vou... Lembrando que o Simon, o baterista, ele tem um projeto de eletrônico, ambientão, muito, muito legal. Tem os projetos paralelos. Eu não conheço, preciso descobrir esse. Como é que chama? Se possível, você encontra mesmo com o Simon Scott mesmo. Né? Tem muita coisa que ele fez de ambiente, de eletrônica, meio dark ambient, assim, que são muito, muito lindos, muito geniais mesmo. Meio que fora da caixinha de tudo que você ouviu de Slowdive. Você olha assim, não, isso não é Slowdive, cara. Né? Realmente o cara foi longe, assim, né? Acho que é um dos que mais ativos. Todos eles são ativos, né? Teve o projeto da Rachel com o Stuart também, né? Recentemente. E o Neil, né? O Neil pegou aquela fase meio praieiro dele, né? Tô abrindo o torneio com o Jack Johnson, né? Também, mas é legal esses projetos, assim, os solos dele, né? Mas ainda acho que falei assim, cara, você virou muito praieiro demais, cara, pro meu gosto, cara. Mas é genial. Ele não vamos culpá-lo, né? Se você nasce na Inglaterra e passe a vida inteira no cinza. E você tem a chance, né? Também não vou julgá-lo. Não podemos julgá-lo, jamais. Fazer uma menção também a uma música que foi uma das mais, assim, sempre lembro do Slowdive, que eu acho que tem uma influência até na construção de uma outra banda, que é o Catch the Breeze, que é do Just for a Day, a Catch the Breeze, que eu acho que ali o Explosions in the Sky bebeu para fazer Yasmin Delight, mas enfim, que é uma música maravilhosa. Só uma coisa algo que me passou na cabeça, assim. Sensacional. Bom, então é isso, galera. Eu acho que a gente conseguiu aqui falar um pouco aí sobre o Slowdive, a influência que ele foi aí para a música, que dá para ver que foi gigantesca, né? Deixamos aí em aberto também, assim, aqui a gente temos meio que um acordo aqui entre nós, que eles foram, sim, a principal influência do post-rock. Nem teve tanta polêmica hoje. Não, é porque entrou todo mundo em consenso, né? Então não tem polêmica. Foi um consenso que chegou... A gente chegou a 4 gêneros. Se a gente bobear, a gente vai até para o experimental também. Mas a gente foi a Black Gaze, o Dream Pop, Post-Rock, mano, o Shoegaze, enfim. Então... A banda, você vê a importância dela. Mais do que a gente falar desses estilos, ouça aí quem estiver escutando, vai ouvir quem não conhece, vê se gosta, escreve aí pra gente, ver se vale a pena mesmo, a gente tá falando besteira. Mas é uma banda maravilhosa, assim, a gente precisa falar e ser descoberto. E mais uma coisa, tem um documentário muito bom do Slowdive, que é do Pitchfork lá, que quem procurar no YouTube tem lá, acha fácil, que é maravilhoso. Conta como eles começaram, é lindo. Aliás, é o documentário que eu assisti também, um dos documentários que eu assisti antes para gravar esse episódio, né? E ele fala todo o processo de criação do Soulvlak, assim. Eles falam do início da banda, mas o foco principal é sobre a criação do Soulvlak, assim. Então, é riquíssimo, quase uma hora, assim, de aula, assim. É uma aula de música, assim, vale muito a pena. Aula de música. E, bom, é isso. Eu queria agradecer aí novamente a participação do Israel, né, cara, por estar participando mais uma vez aí, deixando aí as suas opiniões. Agradecer o Bruno Romani aí, cara, brigadão aí por participar, foi sensacional. Espero que você tenha gostado aqui. Desculpa a bagunça,
né? A gente vai chamar mais vezes, cara. A gente vai chamar mais vezes. Galera, eu curti muito. Deixa eu só fazer uma pequena correção. É Romani, tá? Mas senão depois eu apanho. Ah, tá. Então, perdão. Mas ó, eu adorei a conversa, foi muito legal. E aí eu quero só fazer aqui a minha propaganda. Então, não, se você claro, eu ia falar isso. tá me ouvindo aí e acha que eu não falei tanta bobagem e ficou curioso para ver o tipo de som que eu faço, você procura a gente chama SET, S.E.T.I, SET. Procura no Spotify, você vai encontrar lá, tem o nosso disco, o nosso último disco, e 2 EPs e outros singles que a gente gravou. Instagram, se você procurar, é SET Oficial, tudo junto. No Facebook é SET Rock. Que mais? No Twitter é SET Oficial também. Procure a gente lá e, enfim, talvez vocês consigam ver a conexão entre o som que eu faço e o Slowdive. O Israel certamente consegue ver essa conexão. Então, eu quero realmente agradecer. Foi um papo muito, muito legal. Obrigado. Pô, sensacional, cara. Valeu mesmo, cara. Lembrando que a gente vai deixar os links, tá, pessoal, nas inscrições aí, vai ficar mais fácil também. A gente sempre deixa os links aí. Então, procurem na descrição, vai estar aí os links do projeto do Bruno aí, do SET, né? E, logicamente, pode falar? Fala aí, Ericão. Eu ia esquecer, e tem mais uma coisa, nossa, é fogo, né? Apaixonado pela banda. Tem mais uma coisa também que leva, a gente falou o negócio, é o pai do post-rock, não sei o quê. A gente esqueceu de mencionar, cara, o projeto da Rachel com o Stuart Bright do Mogwai, que é o Minor Victory. O Glauquinho passou por ele. Ele falou. A gente não falou o nome, né? Que é o Minor Victors, que é com o Stuart Bright do Mogwai. Bom, enfim, pode encerrar aí, professor. Imagina, E não deixe de ouvir o último disco, só isso. Que é lindo também. Exatamente. Escutem lá, procurem lá o Slowdive, porque eles têm que continuar na ativa aí, porque eles precisam voltar para cá pra gente ver o show, porque ninguém conseguiu ver aqui. Com som bom. Exatamente. Por favor. Então continue lá dando moral pros caras voltar aqui pra gente conseguir ver eles. E vai lá na página dos caras e deixa um Come to Brasil. É o clássico. Vamos lá. É o clássico, deixe lá o Come to Brasil. E é isso, galera. Brigadão aí se você ficou até o final desse podcast. O Israel não despediu. Desculpa. Manda seu abraço, César. Tchau. Não, obrigado aí pelo convite. Bacana demais participar aqui, né? Trocar essa ideia. Aprendo toda vez que a gente está trocando ideia aqui, a gente aprende bastante aqui. E é que nem o pessoal comentou, vá, ouça, né? Procure as outras bandas que foram desdobradas e influenciadas pelo Slowdive, que vale bem a pena. Exatamente. Então, assim, é basicamente isso. Procurem o Slowdive e tudo que ele influenciou aí. A gente deu um monte de dicas aí, então coisa para procurar não vai faltar aí, dá para vocês montar uma playlist absurda de coisas aí, né? Então fica aí a nossa dica, né? E bom, é isso, pessoal. Então semana que vem a gente volta com mais um episódio aí do Inomináveis. Tem mais dicas inomináveis aí. Vamos ter o Mesa de Beskar em breve aí, também trazendo algum assunto extremamente da cultura nerd aí, né? E fiquem de olho, a gente vai continuar, a gente tá meio que bolando aqui umas ideias, eu, o Eric aqui, o Glauquinho também. Aliás, o Glauquinho provavelmente ele vai entrar de férias nos próximos dias aí, então... Vai para Bahamas. Hein? Bahamas, cara, que isso, né? Ele vai lá para as Ilhas Gregas lá, né? Tipo, vai curtir lá e tal. Vou lá na Ilha Hydra, né? Lá a ilha onde o Leonardo Cohen ficou, né? Então, provavelmente aí o Glauquinho ele não vai aparecer nos próximos episódios, mas logo ele vai estar de volta com a gente aí. E como eu falei, eu e o Ericão, a gente está com umas ideias aí de fazer uma espécie de trilogia aí do pós-rock aí, que a gente vai vir com um tema mais espinhoso ainda no próximo. Então, se preparem aí. Se esse aqui... meu Deus! Se esse aqui foi só o aquecimento, galera. Esse aqui tá sendo só o aquecimento, porque o próximo vai ser realmente o derradeiro, tá certo? E é isso, galera. Então, obrigado. Continue aí acompanhando aí o nosso canal, né? E segue a gente. E deixa seus comentários aí se você curtiu ou não o episódio. Fique à vontade. E até o próximo episódio. E valeuzão, brigadão aí. Até a próxima.